Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Emily. Hoje eu vou compartilhar com vocês por que eu moro em Israel e qual é o meu visto aqui. Bom, pra quem já veio pra Israel ou pra quem mora em Israel, tá acostumado com aquela famosa pergunta: você fez Aliyah? Pra quem não sabe, Aliyah é o processo que todos os judeus fazem pra vir morar em Israel. E não, eu não fiz o Aliyah, eu não sou judia e eu não tenho nenhuma ligação com o judaísmo. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica ligado que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu. Então se você se apaixonou por algum israelense, você quer vir morar com ele, não sabe o que fazer, tá perdida, procurando na internet e não acha nenhuma informação, é por isso que eu resolvi compartilhar o meu conhecimento com você. Lá em 2017, quando eu tava procurando na internet como vir morar em Israel, como ter um relacionamento em Israel, eu não achei nada. Eu tive muita sorte porque eu achei uma menina no Facebook que tava falando que ela morava em Israel, então eu mandei uma mensagem pra ela e ela me contou que também tinha um namorado israelense, tava na mesma situação que eu, e no fim ela me ajudou muito com toda a documentação. Agora eu vou fazer a mesma coisa com vocês, eu vou compartilhar aqui todo o processo, como foi o meu processo, explicar como tudo isso funciona, e eu espero que alguém seja ajudado nesse vídeo. Então, a boa notícia é: existe uma maneira de morar em Israel por amor. E você não precisa se casar com o seu parceiro. Primeiro que, em Israel eles não aceitam casamentos com não-judeus. Se vocês forem se casar, vai ter que ser fora de Israel. Mas vamos pro caso de, se você quer morar com o seu parceiro sem estar casada. Existe a possibilidade, sim. E esse é o processo que eu fiz, que é um processo de relacionamento com um israelense sem o casamento. Como funciona esse processo? Primeiro, são 3 passos, tá? Eu vou passar cada passo pra vocês e depois eu vou explicar quais são todos os documentos que vocês têm que trazer. O primeiro passo, o seu namorado ou namorada israelense tem que ir até o Misrad Panim, que é o Ministério do Interior, e lá ele vai agendar a entrega dos documentos. Então, foi até o ministério, marcou a data. É isso, o primeiro passo. Quando você for marcar a data, eles vão te entregar um papel com todos os documentos que vocês têm que trazer. O segundo passo, vocês já têm agora marcada a data para a entrega dos documentos. Então vocês vão levar os documentos lá para o ministério, eles vão olhar os documentos um por um e, se os documentos forem aprovados, eles vão marcar uma entrevista. A entrevista vai ser o último passo e quando for feita a entrevista, você já recebe o seu visto para trabalhar e morar em Israel. Bom, e quais são esses documentos? São 3 principais documentos que vocês têm que trazer do Brasil. O primeiro deles é a certidão de nascimento, aí vem o certificado de solteira e o seu atestado de antecedentes criminais. Tanto a certidão de nascimento e o certificado de solteira vocês têm que fazer em um cartório no Brasil, e o certificado de solteira tem que ter 2 testemunhas para assinar o documento com vocês. E o antecedentes criminais você pode conseguir pela internet. Eu vou deixar o link aí embaixo do site que você pode conseguir esses documentos. E aí fez os documentos, uma coisa muito importante, todos os documentos têm que estar atualizados, ou seja, tem que ter máximo 3 meses de validade. E para você fazer o seu certificado de solteira, você precisa primeiro ter feito a sua certidão de nascimento atualizada. Então não adianta levar aquela certidão de nascimento de quando você nasceu, de 20, 30 anos atrás, que o cartório não vai aceitar, tem que tirar uma nova e aí fazer o certificado de solteira. Então são 3 documentos principais. Esses 3 documentos eles têm que estar apostilados. Então você vai apostilar no Brasil e trazer para cá. O que significa estar apostilado? A apostila significa que esse documento vai valer fora do Brasil. Então por isso que você apostila os documentos no Brasil. E aí você traz os documentos para Israel e vai procurar um notório para poder traduzir para o hebraico e autenticar essas traduções. Eu vou mostrar para vocês aqui como que fica o documento. Ele fica assim. No meu caso tá aqui, ó, de Caçapava.
e esse é o documento fica aqui dentro. Então, trouxe os documentos pra cá, vai direto traduzir pro hebraico e é isso. Esses são os documentos que você traz do Brasil. Bom, agora que você já tem todos os documentos do Brasil, a segunda parte de documentos são todas as provas de que vocês têm um relacionamento. E o que é isso? Serão fotos de vocês, mensagens no celular, então você vai dar print nas mensagens do celular, nas ligações telefônicas, tudo que você puder provar que esse relacionamento é real e existe, é válido. Enfim, uma coisa que é muito importante também, eles pedem cartas de amigos e familiares que são testemunhas do relacionamento. Ou seja, pessoas que vocês conhecem, seus amigos, seus pais, vão escrever cartas falando que vocês são realmente namorados e aprovam que vocês realmente têm um relacionamento. Então são provas de que vocês realmente estão juntos. E a última parte dos documentos será relacionada ao lugar que vocês vão morar aqui em Israel. É importante trazer os documentos relacionados à casa onde o seu parceiro e que provavelmente você também vai morar. Então esses documentos são conta de luz, conta de água, conta de telefone, internet, tudo que seja conta relacionada à casa onde vocês vão morar. Bom, passou essa fase do documento, se os documentos forem aprovados, não estiver faltando nada, eles vão marcar a entrevista de vocês. E a entrevista é muito importante que vocês realmente tenham um relacionamento, porque eles vão querer saber da rotina de vocês, o que vocês fazem, como vocês se conheceram, e aí é onde vocês vão realmente provar que vocês estão juntos. E se vocês passarem pela entrevista, você já ganha o seu visto B1. E o que é esse visto B1? Que é o visto que eu também tenho. É o visto de trabalho e que te dá o direito de morar em Israel por 1 ano. E depois desse tempo, vai ser feita uma nova entrega de documentos e uma nova entrevista para que você fique aqui por mais 1 ano. Então você precisa renovar esse visto B1 todos os anos. Esse é o processo do visto B1 para poder morar e trabalhar em Israel. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica, fazer alguma pergunta ou sugestão para o próximo vídeo, deixa seu comentário aí embaixo. Me digam o que vocês acharam do vídeo. E só lembrando que esse vídeo é para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que eu, porque afinal a gente é livre para amar quem a gente quer, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo e a gente se vê. Até a próxima!